Ok, esse próximo vídeo agora nós iremos falar aqui, tratarmos, né, de já da parte da cristologia, de uma sinopse aqui dele, vocês vou dar detalhadamente isso aqui para vocês ficarem bem antenados acerca disso. É uma pergunta e tem várias respostas. Está aí na sua apostila. Por que era necessário a plena humanidade de Cristo? Por que era necessário que ele fosse homem mesmo, né? Sentisse as dores, tivesse as necessidades que nós temos? Por que isso era necessário? Aí, primeiro ponto, o perigo do docentismo. Mas o que é o que é o docentismo? Na verdade, o docentismo é uma doutrina existente no século I, século II e III, que negava a existência do corpo material de Cristo, que seria apenas espírito. O docentismo era isso, era essa crença. E ele tinha que nascer necessariamente humano, tinha que ser humano, para cair por terra essa ideia. Até porque os judeus tinham aquela fantasia de que Cristo, o Messias, quando viesse, ele seria um docentista. Ele seria tão somente um espírito que pairaria sobre todo Israel, salvando o povo espiritualmente. Eles não imaginavam que o Cristo seria alguém de carne e osso e que morreria na cruz, como era dito pelo profeta Isaías. Ele pensou que tudo isso é alusório, né? Que isso seria uma alegoria, porque o Velho Testamento é feito com muita alegoria, então para eles isso não seria nada mais que uma alegoria. O Messias viesse em forma espiritual e que o sacrifício fosse de forma espiritual e que nada disso aconteceria veracidamente, né? Seria veraz isso aí. Para eles não seriam. Lembrando que isso eram os docentistas que acreditavam, muitos acreditavam nisso. E tinha muitos israelitas que eram docentistas, acreditavam apenas nisso. Claro que uma grande parte acreditava que Jesus era um homem que viria, com um grande poder político, que tiraria Nero do poder, aquela história toda que nós já conhecemos. Então isso era necessário que ele viesse na forma humana para tirar, para cair por terra essa ideia do docentismo. Né? Outra, o espírito do anticristo nega a encarnação de Cristo, tá? Em 1 João 4, 2 ao 3, né? Isso teria que vir de fato em carne, até mesmo porque o anticristo irá negar isso. Eu estou ensinando até isso no dia de quinta-feira, amanhã darei até aula sobre isso, né? Sobre essa ação do anticristo. Então ele teria que vir em carne, a necessidade humana era justamente para isso, para comprovar de fato que ele é o Filho de Deus. Jesus, Jesus foi homem para exercer a obediência representativa. Se você ver lá em Romanos, no capítulo 5, como está aí, capítulo 5, 18 de Romanos, você vai ver que essa obediência representativa do qual aqui o escritor está falando, não é que ele vai ser desobediente, muito pelo contrário. A presença representativa dele é que através dele muita coisa aconteceria. Né? Aqui, ó, só para você ter uma ideia, eu vou ler aqui para que vocês possam acompanhar e depois leiam, por favor. Está escrito assim no versículo 18: Pois assim como por um só corpo, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. O que é que Romanos está falando aqui? Que a necessidade aqui é expressivamente para que Cristo seja uma obediência, tenha uma obediência representativa. Essa obediência é para que eu tenha também essa representatividade que Cristo tem em obediência, eu seja o mesmo, eu tenha, por indicação, ter a mesma honra em obediência. É? Entenderam, né? Pronto. Jesus foi homem para cumprir o papel de mediador. Isso aí nós conhecemos muito bem, lá em 1 Timóteo 2,5, fala justamente sobre isso. Né? Jesus foi homem para ser sumo sacerdote. Se você abrir sua Bíblia em Hebreu, no capítulo 2, né, 15 e 4 e 15, o melhor é o capítulo 2, 15, você vai ver que o escritor aos Hebreus ainda fala do sumo sacerdócio dele, né, que ele foi o sumo sacerdote para isso. Está aqui, Hebreus 2, 15. Vou ler só o 15 mesmo. E livrasse todos com medo da morte que estava por toda a vida sujeito à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou o anjo, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote daquilo que é de Deus,
para expiar o pecado do povo. Então, imagine, ele tinha também que ainda ser o sumo sacerdote daqueles que ofereciam, daquele que ofereceria o holocausto por meio do povo. Outra, interessantíssima aqui, Jesus foi homem para ser exemplo, padrão de vida para todos, estabelecido para todos, né? João 2,6, 1 João 2,6, muito bem, Pedro 2, também 21, muito bem explicado em relação a essa padronização que Cristo estabeleceu na sua própria vida, para que o homem fosse padronizado nesse mesmo critério. Para dizer, mas Jesus não fez isso e eu vou fazer. Não, ele estabeleceu e fez para que eu servisse. Não, ele pode fazer como homem natural, eu também posso fazer como homem comum. Então ele pôde fazer isso. Né? O homem natural não difere do homem comum em um aspecto, que o homem natural não veio da concepção entre homem e mulher. E o homem comum veio dessa concepção. Né? O homem natural não tem mistura, não foi uma mistura. O homem comum teve essa mistura. O homem natural não veio dessa descendência pecaminosa. O homem natural não veio dessa descendência pecaminosa. O homem comum veio. O que difere o homem natural do homem comum é isso. Só temos um homem natural. Só existe um homem natural. Né? Adão morreu, só existiu Cristo, o homem natural. Os outros são homens comuns. Né? A diferença é essa. Ok? Vamos lá. Um outro aspecto aqui interessante que eu quero dissecar com vocês é a divindade de Cristo. Está aí na sua apostila, não esqueça disso, está na sua apostila. A divindade de Cristo. A palavra Deus, ou no grego Theos, é usada com relação a Cristo. Em João 1, por exemplo,